dia. Agradeço a Deus por mais um mês de sessão legislativa que se inicia hoje. Cumprimento aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham através das redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. Aos meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulta ao vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes Belém, acerca da existência de quórum. Senhora presidente, estão presentes vereador Renato, vereador Genair, vereadora Camila Borges, vereador Ilvanei da Cerâmica, vereador Milton Preto, vereador Rosemar, vereador Samuel, vereador Vando, vereador Rodrigo, vereadora Fernanda. Quórum suficiente, senhora presidente. Nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declara aberto sob a proteção de Deus a 41ª sessão ordinária. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Declaro iniciado o expediente, solicitando ao segundo secretário da mesa para fazer a leitura da ata da 40ª sessão ordinária. Ata da 40ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h09 do dia 27 de outubro de 2023, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 40ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pela senhora vereadora presidente Fernanda do Doutor Itamar, progressistas. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, a senhora vereadora presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que ora se inicia. A senhora presidente, vereadora Fernanda Rui da Silva Vieira, cumprimentou os servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém Avante, acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do regimento interno, a senhora vereadora presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 40ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, a senhora vereadora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo ao vereador Nenê Trajano, MDB, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora vereadora presidente, dos termos do artigo 78 do regimento interno, declarou iniciado o expediente, solicitando então ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, a leitura da ata da 39ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura do ano 2023, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada de acordo com o que determina o parágrafo 6 do artigo 99 do regimento interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do regimento interno, a senhora vereadora presidente, vereadora Fernanda Gomes da Silva Vieira, progressistas, convidou o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando da Saúde e Solidariedade, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta que segue em anexo a esta ata.
Ao termo da leitura das matérias constantes na pauta deste 27º dia do mês de outubro de 2023, a senhora vereadora presidente, entendendo por o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do regimento interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que discursaram. Senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, avante. Finalizando os discursos, vereador Neuza Jacinto Diniz, avante. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora vereadora presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Simão Alberto, para proceder com a leitura do projeto de lei número 025/2023, de autoria da ilustre mesa diretora e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Obadiânia, datado de 29 de agosto de 2023, que fixa subsídios dos agentes políticos do município de Obadiânia, Goiás, para a legislatura dos anos de 2025 e 2028 e da outras providências. Concluída a leitura, cumprindo as disposições regimentais, a senhora vereadora presidente Fernanda Doutor Itamar, após autorizar cópias impressas ou digitais aos interessados, remeteu a proposta da assessoria jurídica da Casa e as comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento para a emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Para dar prosseguimento à marcha processual deste dia, a senhora vereadora presidente concedeu o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando da Saúde, para proceder com a leitura do requerimento de indicação 036/2023, de autoria conjunta do vereador Newton Nunes de Moraes, progressistas, e do vereador Rosemar José da Silva, MDB, que vindica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ao ofício com cópia do requerimento para o excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, sugerindo-lhe nos termos do artigo 101 do regimento interno a adoção das providências administrativas necessárias na esfera de suas atribuições, junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás e Governo do Estado, se for necessário, para a instalação da Delegacia da Mulher em nossa cidade, com funcionamento 24 horas. Após concluída a leitura, os senhores vereadores René Trajano e Newton Nunes de Moraes, na condição de subscritores do requerimento, defenderam a proposta e, após seus discursos, manifestaram-se o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando da Saúde, e, finalizando os discursos, o vereador Ilvanei Pereira da Silva, solidariedade. Encerradas as manifestações, a senhora presidente, vereadora Fernanda Pereira da Silva Vieira, submeteu o requerimento de indicação 034/2023 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo a assessoria jurídica da Casa para as providências de mister. Finalizando as matérias pautadas para serem apreciadas pelo soberano plenário neste dia, a senhora presidente, vereadora Fernanda Pereira da Silva Vieira, concedeu o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, para proceder com a leitura do requerimento 037/2023, de autoria do vereador Rosemar José da Silva, que vindica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ao ofício com cópia do requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe a necessidade de adoção das providências administrativas pertinentes para a instalação e ou recuperação, conforme o caso, da sinalização horizontal e vertical de ruas, avenidas, redutores de velocidades, bem como faixas de pedestres e as legendas na cor branca pare no pavimento. Após concluída a leitura, o senhor vereador René Trajano, na condição de subscritor do requerimento, defendeu a proposta e, após seu discurso, manifestaram ao senhor vice-presidente Rodrigo Belém, vereador Newton Nunes de Moraes, vereador Renato Farias Ribeiro, vereadora Neuza Jacinto Diniz, primeiro secretário da mesa, vereador Vando da Saúde, vereador Vanei da Cerâmica e, finalizando os discursos, segundo secretário da mesa, vereador Simão Alberto. Encerradas as manifestações, a senhora presidente, vereadora Fernanda Pereira da Silva Vieira, submeteu o requerimento de indicação 037/2023 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo-se à assessoria jurídica da Casa para as providências de mister. Passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, a senhora presidente, vereadora Fernanda Pereira da Silva Vieira, convidou o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando da Saúde, para proceder com a leitura no ofício 208/2023 do Gabinete do Prefeito, datado de 2 de outubro de 2023, oriundo do Poder Executivo Local,
que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal 977/2023, de 2 de outubro de 2023, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais de natureza especial no orçamento do exercício 2023 e da outras providências. Sancionada sem veto. E ofício número 210/2023, Gabinete Prefeito, datado de 5 de outubro de 2023, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Complementar Municipal 067/2023, de 5 de outubro de 2023, que dispõe sobre a criação da Superintendência Municipal de Trânsito, SMTA, Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARE, cria cargos de agentes municipais de trânsito e da outras providências. Sancionada sem veto. Ao termo das leituras dos ofícios e demais documentos recebidos no protocolo da Câmara Municipal de Ibagué, Goiás, a senhora Presidente concedeu uso da palavra aos vereadores para manifestarem-se sobre os ofícios recebidos, oportunidade que disputou o senhor primeiro secretário da mesa, o vereador Vando da Saúde, Solidariedade. E não havendo outras manifestações, a senhora Presidente determinou o arquivamento de praxe dos ofícios recebidos, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 10h04, a senhora vereadora Presidente Fernanda do Dr. Itamar, progressistas, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, Solidariedade, lavrei esta ata contendo 4 laudas digitadas que lhe é achado conforme selecionado pelos presentes. Nos abre a leitura, senhor presidente. Algum edil deseja retificar ou impugnar a ata? A correção ortográfica? Não havendo retificação ou impugnação, declara a ata aprovada. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta do dia. Pauta. Jesus. Pauta. Pauta da 41ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2023. Matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura do projeto de lei número 027/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivo da planta genérica de valores dos terrenos e a tabela de preços de construção para o exercício 2024 do município de Ibagué, Goiás, e da outras providências. Item 2. Leitura dos ofícios oriundos do Poder Executivo. Ofício número 230/2023, que encaminha a resposta ao ofício número 010/2023. Ofício número 231/2023, que encaminha a resposta ao ofício número 101/2023. Ofício número 232/2023, que encaminha a resposta ao ofício número 103/2023, e o ofício número 233/2023, que encaminha a resposta ao ofício número 104/2023. Concluída a leitura, presidente. Tema livre. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Rodrigo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas vereadores que se fazem presente no plenário. Bom dia aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas plataformas sociais. Senhora presidente, gostaria de estar solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria também de Serviços Públicos e Obras do nosso município a possibilidade de roçagem, patrulhamento e cascalhamento no final da Avenida Cruvinel, quadra 30, prolongamento 2. É sábado de todos que aquela região ali está numa área propícia de APP, área de proteção permanente. Entretanto, quando não tiver uma resolutividade para que essas pessoas saiam desse local, a gente tem que conceder qualidade de vida para as pessoas que residem ali. Então, sabe de nós, como representantes do povo, que quando a demanda chega para nós temos que encaminhar.
porque nós somos a linha de frente, então a população nos encaminha as demandas para que a gente possa dar uma solução. Então gostaria de estar encaminhando a assessoria jurídica para que eles possam estar confeccionando o ofício e encaminhando a secretaria responsável por esse tipo de serviço. Também solicitar a Secretaria de Saúde, na pessoa da nossa secretária Joyce Mirelle Bernardes de Assunção, a possibilidade de aumento da pactuação para o ano de 2024 de exames laboratoriais. É sábado de todos, que constantemente a gente tem recebido demanda de exame de laboratório aqui na Câmara Municipal, e quando direcionamos a Secretaria, informado aos pacientes que a pactuação já acabou durante o período do mês. Então, para que a gente possa resolver isso e atender da melhor forma possível a população carente do nosso município, que seja estudada a possibilidade de aumentar a pactuação para exames laboratoriais. Outra questão também, outra demanda da saúde, é sábado de todos, que constantemente a gente tem recebido pedidos de exames de imagem, ultrassonografia. Hoje o nosso município já faz a ultrassom obstétrica, mama, transvaginal, tireoide, vias urinárias, pélvica, abdominal, abdômen superior, inferior, total. Entretanto, tem alguns tipos que a população ainda não é ofertada à população, que é de punho, de mão, de joelho, e a população carente não consegue estar pagando. Então, estudar a possibilidade de fazer a inclusão desse tipo de ultrassonografia também na pactuação com o nosso município, uma vez que o aparelho ele consegue também fazer com o mesmo aparelho que faz esses demais exames. Então, solicitar com carinho a possibilidade de inclusão desses exames para o ano de 2024. E também outra questão, encaminhar ao chefe do Poder Executivo Municipal, foi nos procurado aqui a questão da revitalização das praças. É sábado de todos que estamos passando por um período de estiagem em nosso país, né? Entretanto, a gente precisaria de ter um feedback para que nós possamos estar informando a população que tem nos procurado, questionando a questão da praça, o plantio de flores, até mesmo a arborização local dessas praças. Se tem uma previsão de quando vai ser revitalizada, vai ser plantado flores, para que a gente possa melhorar, né, a qualidade de vida da nossa população e das pessoas que também vêm até a nossa cidade, passando aqui pela nossa Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, ou pela Otacílio Fernandes de Lima, ou pela Avenida Brasília, que passa pela nossa praça central, passa pela praça ali próximo do Complexo de Saúde, também passa ali pela praça ali da Secretaria de Assistência Social. Então, que seja nos comunicado quanto representantes do povo, se há uma previsão de promoção dessa ação de revitalização das praças municipais. No mais, são essas minhas palavras, senhora presidente, desde já agradeço e devolvo a palavra. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Renato. Bom dia a todos, novos edis, servidores dessa casa e todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Senhora presidente, eu acho que não é novidade para ninguém, para nenhum dos colegas edis, que existe uma licitação marcada para o dia 15 de dezembro, que diz respeito à concessão do SAAI. Aproveitando essa oportunidade, eu queria estar encaminhando um ofício para o chefe do executivo, para ele poder estar explicando para essa casa, já que dia 15 de dezembro existe uma licitação para a concessão do SAAI, então qual motivo existe 4 publicação de contratação de empresa para prestar serviço de 12 meses para o SAAI, no valor estimado mais de 600 mil reais. Então existe uma licitação no dia 22, contratação de uma empresa por um período de 12 meses, dia 29 do 11, dia 30 do 11 e 4 de dezembro de 2023. Então, é importante ele estar esclarecendo para essa casa o qual o motivo, né, dessa publicação, da contratação dessas empresas, já que a intenção do chefe do executivo é dispensar o SAAI, né, passar para frente, vamos dizer assim. Então, se algum colega quiser acompanhar o ofício, eu quero estar solicitando a autorização da presidente e a assessoria jurídica que encaminhe esse ofício. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra?
Vereador Vando. Bom dia, os novos vereadores, novo presidente e os ouvintes da Rádio Tupivari, que por sinal a gente está tendo nos últimos dias está tendo uma audiência até boa, muito estimada, relacionada às últimas sessões que foram realizadas na casa. Queria aqui, em primeiro lugar, parabenizar a nova presidente pela iniciativa dessas luminárias aqui nessa casa, que ficou, por sinal, muito bom. Ficou lindo mesmo. Todo mundo está comentando que foi uma atitude muito nova pelas celebridades natalinas. Também parabenizar nosso amigo João pela finalização, pelo trabalho diante dessa obra de arte e em frente à nossa casa. Pena que eu não posso falar isso, né, o mesmo prefeito, né? Porque ultimamente ele esqueceu, parece que ele é prefeito de Abadiânia, né? As ruas, os canteiros municipais, né, como o vereador Rodrigo disse, precisando de cuidado, podia cuidar pelo menos dessas principais, né? Para que o povo de fora, nós mesmos, saborear de uma cidade bonita, pelo menos alguns canteiros bem cuidados, praças, entendeu? Está aí um descaso profundo, a realidade está aí nua e crua, relacionada ao cuidado com a nossa cidade. Queria lembrar o prefeito que ele ainda é prefeito, sabe? Que cuide pelo menos das coisas básicas, né? Porque dos medicamentos está tudo aí. A saúde está um pouco esquecida. Então é complicado. E também reforçar aqui o que o vereador falou aqui relacionado ao salário. A gente fica indignado com relação a essas coisas, né? Porque vem aqui e pede autorização para uma concessão para vender uma autarquia, que é de bem público do município. E ao mesmo tempo se encontra, né, a gente se depara com licitações para depois de 12 meses, um ano. É um pouco, né, constrangedor para a gente, que a gente fica sem saber o que pensar. Ao mesmo tempo que autoriza a venda de uma autarquia, alegando uma dívida de 7.800.000, dívidas e dívidas saem, ao mesmo tempo, sem antes nem sequer realizar a licitação para a venda, licitações com preço absurdo desse aí, né? Quase mais de R$500 mil. Estou com o vereador Renato, que a casa providencia o ofício aí, explicações. Espero que os novos vereadores também não fiquem calados diante disso, porque se tratando de uma coisa pública, é o dever e a obrigação nossa, não é simplesmente olhar e fazer de conta que nada está acontecendo, porque o povo vai cobrar da gente. Essa venda do salário já está sendo cobrada. Agora, com mais uma barbaridade dessa, pode ter certeza que o povo vai cobrar ainda mais. E o mais muito obrigado. Vereador Samuel. Bom dia, senhor presidente, bom dia, novos pares, bom dia a todos que nos acompanham pelas mídias sociais, pela Rádio Tupivari FM. No último final de semana, eu recebi alguns vídeos também, o vereador Ivanei mandou no grupo lá, vi que ele recebeu também, relacionada à situação da ponte do Rio das Pedras, né? Acho que ele mandou no grupo, aí foi informado lá que após a reforma lá da ponte do Dedé vai ser iniciada, mas eu gostaria de estar oficiando o executivo para ele responder para a gente se tem previsão de data, de quando vai ser, como vai ser feito, né? Para a gente ter formalmente isso em mãos e prestar conta para aqueles que nos mandaram as imagens que nos denunciaram a situação. A ponte ela realmente está numa situação muito ruim, é uma ponte de madeira, tem várias tábuas quebradas e no final de semana uma caminhonete, uma caminhonete S10, quase caiu lá dentro do rio. A gente não sabe se foi imprudência do motorista, mas com certeza a situação da ponte deve ter colaborado com aquela situação. Então só cobrar isso aí, formalmente ter uma previsão para a gente prestar conta para aqueles que nos fazem essa denúncia. E convido também
caso o Vanei e os demais colegas que eventualmente tenham recebido essas denúncias, caso queiram acompanhar, né? Presidente. Vereadora Camila. Bom dia, presidente. Bom dia, novos colegas. Bom dia a todos aqueles que estão nos escutando através das plataformas digitais. Segundo o que o vereador Samuel falou, eu até havia respondido no grupo, né? Mas foi uma informação informal. Porém, eu estive com o prefeito justamente por conta dessas fotos, imagens, inclusive já de alguns dias. E ele informou que essa ponte do Rio das Pedras, ela vai passar, vai ser feito o concreto dela, não vai ser feita uma reforma, e que está aguardando a Caixa aprovar o projeto para poder dar continuidade na licitação. Depois disso, ele saberia dizer o prazo. Então, só para poder fazer aquela correção, para não ficar, né, aquela coisa de disse e não me disse. Aquela questão que depois da ponte do Dedé seria feito essa, vamos anular porque foi informal. Depois que eu conversei com ele, a informação dada é essa. Após a aprovação do projeto na Caixa, será feito a ponte, assim como foi feita a da Santina e outras de concreto. Vereador Ilvanei. Bom dia, senhora presidente, caro colegas vereadores, ouvintes da Rádio Capivari e os internautas que nos acompanham. Veja bem, essa ponte, né, de cimento, é uma maravilha, mas no momento que está a situação lá, se for demorar, eu acho que teria que dar pelo menos um retoque, porque do jeito que está lá não passa. Não tem jeito, vocês viram o vídeo, eu tenho ele aqui, o pneu dos carros caindo, a caminhonete fez isso. Então, sabe lá o dia que vai sair essa autorização da Caixa? Né? O pessoal precisa transitar ali. Arrumar pelo menos o forro, porque eu acredito que fazendo o suor dela dá para passar, porque está passando do jeito que está lá, né? Então é só isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Renato. Só dando um gancho aqui nessa fala do Vanei, do vereador Vanei e do vereador Samuel, eu estive lá dando uma verificada nessa ponte. O que está acontecendo lá? Como ela está muito precária, choveu, por mais que você passe devagar na ponte, o pneu dá tração para o veículo movimentar, certo? Então, no momento que dá tração, o veículo desliza para cair dentro do córrego, entendeu? Então, por isso que de imediato tem que ter um plano de ação. Não é só depois que cair 1, 2, 3 carros que vamos resolver. Tem que ter um plano de ação, porque você acelerou para subir, o carro desliza, foi o que aconteceu com a caminhonete. Inclusive eu conversei com os vizinhos que moram lá do lado. Então, realmente, ali está uma situação que não pode aguardar o que querem aguardar, né? Porque, com certeza, a ponte de cimento é uma maravilha, vai ser uma coisa nobre. Mas, no momento, agora, tem que resolver aquela questão emergencial. Só isso, presidente. Vereador Samuel. Também gostaria de pegar o gancho do Vanei, corroborando o que o Renato disse, e acho que a gente poderia caminhar 2 ofícios, né? Para ver quando vai ser essa questão de que vai ser feita a ponte concreta, e o outro perguntando qual vai ser a ação de imediato, tendo em vista também que começa agora o período chuvoso, então a tendência é só piorar a situação. Então eles têm que fazer algum reparo imediato, igual o vereador Vanei muito bem acabou de explicar, para não deixar interditar, né? Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não tendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Convido o senhor segundo secretário da mesa para proceder com a leitura do projeto de lei número 27 de 2023. Ofício número 229 para 2023, gabinete do prefeito, Badiane Goiás, 14 de novembro de 2023, referente ao caminhamento do projeto de lei número 27 para 2023. Senhora Presidente, a parte cumprimentá-la, sirvo do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 27
de 14 de novembro de 2023, que altera e acrescenta dispositivos da planta genérica de valores dos terrenos e a tabela de preços de construção para o exercício de 2024 do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências, para apreciação desta augusta Casa de Leis. Ao ensejo, não protege levados a preço e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Projeto de lei número 27, de 14 de novembro de 2023, altera e acrescenta dispositivos da planta genérica de valores dos terrenos e a tabela de preços de construção para o exercício de 2024 no município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei nº 954/2022, planta genérica de valores dos terrenos dos imóveis a ser utilizada para lançamento do imposto predial e territorial urbano do município de Abadiânia, estado de Goiás, para o exercício de 2024, que passa a vigorar com o seguinte texto. Artigo 1º. Fica criada a planta genérica de valores dos terrenos dos imóveis a ser utilizada para lançamento do imposto predial e territorial urbano do município de Abadiânia, estado de Goiás, para o exercício de 2024, constante nos anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 desta lei. Parágrafo 1º. O valor do IPTU para o exercício de 2024 não poderá ter acréscimo superior a 100% relativamente ao valor de IPTU lançado no exercício de 2022. Parágrafo 2º. Inscrições incluídas no cadastro imobiliário a partir de 2 de janeiro de 2024 terão seu imposto calculado conforme determina essa lei, sem o percentual de limite de acréscimo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Imóveis que sofrerem alterações decorrentes de acréscimo de área de terreno, acréscimo de área edificada e alterações de uso de imóvel a partir de 2 de janeiro de 2023 terão seu imposto conforme determina essa lei, sem o percentual de limite de acréscimo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Os imóveis que estejam situados nos condomínios com gestão autônoma, edificados ou não, a partir de 2 de janeiro de 2024, terão seu imposto calculado conforme determina essa lei, sem o percentual de limite de acréscimo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. O percentual de limite de acréscimo previsto no parágrafo 1º deste artigo não será aplicado àqueles imóveis que perderam o benefício da imunidade, isenção ou não incidência no exercício anterior. Parágrafo 6º. Para fins de aplicação do disposto no parágrafo 2º deste artigo, será considerada a data da inclusão ou atualização da inscrição cadastral no cadastro imobiliário deste município. Parágrafo 7º. Para fins de aplicação do disposto no parágrafo 3º deste artigo, será considerada a data da alteração das características físicas do imóvel, ainda que a sua verificação aconteça em momento ulterior. Parágrafo 8º. O percentual de limite de acréscimo previsto nesta lei será aplicado de ofício no valor do IPTU pela administração pública, independente de requerimento contribuinte. Artigo 2º. Fica excluído o item 74 da tabela da terceira zona fiscal, laranja, constante no anexo 1 da planta genérica de valores, passando a brigar com o item 43 da tabela da quinta zona fiscal, vermelha, no mesmo anexo. Artigo 3º. Fica alterada a tabela do anexo 7 da planta genérica de valores, que passa a vigorar com a seguinte redação. Aí tem o anexo 7, quem tiver interesse em acompanhar aí e ver as alterações, é só pegar a cópia do projeto. Artigo 4º. Fica alterado o parágrafo. Artigo 4º. Fica alterado o artigo 4º da Lei nº 954/2022, planta genérica de valor de terrenos, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º.
Os imóveis sujeitos ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, não integrantes desta planta genérica de valores, terão apuração de seus valores venais individualizados para fins tributários realizados pela Secretaria Municipal de Finanças, seguindo os seguintes critérios. Inciso 1, vistoria realizada em loco. E, inciso 2, emissão de laudo de avaliação fundamentado pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis do município, que deverá considerar os seguintes aspectos para a formulação do preço. A linha A, localização do imóvel. A linha B, acessibilidade. A linha C, potencialidade da área comercial, residencial, industrial ou misto. A linha D, comparação de valor com outros imóveis que tenham padrão equivalente e ou semelhante no município. A linha E, topografia. E a linha F, infraestrutura, água, asfalto e energia. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos jurídicos legais em 1º de janeiro de 2024, no que couber, revogando as disposições contrárias. Gabinete do Prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 14 dias do mês de novembro de 2023, José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Mensagem justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 27/2023, que altera e acrescenta dispositivos da planta genérica de valores dos terrenos e a tabela de preços de construção para o exercício 2024 do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. A atualização da planta genérica de valores imobiliários atende ao previsto no artigo 114 da Lei Complementar nº 054/2021, Código Tributário Municipal. O projeto proposto pelo Executivo decorreu da necessidade de ajuste da base de cálculo do IPTU para que refletisse os valores aproximados ao valor de mercado, contribuindo para se alcançar a justiça tributária, atendendo aos princípios da isonomia, da progressividade e da capacidade contributiva. A planta genérica de valores, PGV, é uma representação cartográfica da área urbana de um município, constituída para fins tributários e de política urbana, e compõe o sistema de informações gerencial, do qual também faz parte o cadastro municipal. É um instrumento fundamental para a administração tributária eficiente e orientada para a efetiva constituição da progressividade no âmbito da tributação patrimonial em municípios. Sua atualização periódica é medida obrigatória e torna possível a apuração de valores venais de bens imobiliários urbanos mais próximos aos valores praticados em contratos de compra e venda no mercado imobiliário, tendo em vista que os valores de IPTU do município estão totalmente desvalorizados, causando vários prejuízos ao município e, consequentemente, aos munícipes de forma geral. A análise do município e suas particularidades e a repartição por zonas permitem a melhoria do desempenho da administração tributária municipal em termos de arrecadação e de promoção de equidade entre os contribuintes. No presente caso, não foi inserido no texto nenhum limite para o decréscimo, ou seja, para a diminuição dos valores dos IPTUs nos casos em que assim ocorrer. Já no tocante ao acréscimo, aí sim foi criada uma limitação. Isso porque os valores lançados ao longo da história do município eram equivocados e sem a devida atualização, o que ocasionou uma defasagem de valor muito grande em alguns casos. Por isso, a fim de evitar uma elevação brusca nesses poucos casos, foi inserido o limite de aumento. Deste modo, aguardando o apoio de todos os membros desta augusta Casa Legislativa na aprovação da presente matéria, subscrevo-me atenciosamente. Gabinete do Prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 14 dias do mês de novembro do ano 2023, José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Finalizado aí, senhor presidente. A matéria irá à assessoria jurídica e comissões permanentes da Casa. Oportunidade que faculta aos nobres pares a obtenção de cópias impressas ou digitalizadas do projeto de lei. Convido o senhor primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura dos ofícios e documentos recebidos pelo Poder Legislativo.
Ofício 230/2003, Gabi. Referente ao ofício número 010/2003, Gabinete da Vereadora. Abadiânia, Goiás, 16 de novembro de 2003. Senhora Vereadora, a parte cumprimentá-la sirvo no presente expediente para informar a Vossa Excelência que a pintura dos redutores de velocidade quebra-molas será realizada muito em breve, assim como a instalação de reforma de sinalização do trânsito, tanto no vertical, placas e afins, quanto a horizontal, pinturas no asfalto. Ao ensejo, dirijo o protesto de elevada estima e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 231/2003, Gabinho. Senhora Vereadora, a parte de cumprimentá-la sirvo no presente expediente para informar às Vossas Excelências que o pedido de reforma dos bancos da Praça do Distrito de Planalmira será atendido tão logo haja saldo financeiro para tanto. Ao ensejo, dirijo protesto de elevada estima e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 232/2003, senhores vereadores, a parte cumprimentar sirvo no presente expediente para informar às Vossas Excelências que antes de decidir cerca do vosso pedido, a concessionária Triunfo Concebra será consultada, isso porque, por tratar de área marginal e rodovia de sua responsabilidade, a competência e responsabilidade de tal ato deve ser discutida e definida previamente. Ao ensejo, dirijo protesto de elevada estima e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Ofício número 263/2003, Gabi. Senhores vereadores, a parte complementar o sirvo do presente expediente para informar às Vossas Excelências que, antes de decidir acerca do vosso pedido, a concessionária Triunfo Concebra será consultada. Isso porque trata-se de uma área marginal, a rodovia de responsabilidade e competência da responsabilidade da tal obra deve ser discutida e definida previamente. Ao ensejo, dirijo protesto de elevada estima e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Concluída a leitura, presidente. Algum edil deseja discursar a respeito dos ofícios recebidos? Vereador Rosemar. Bom dia, senhor presidente, nobre vereador. Eu gostaria de agradecer pela resposta, mas eu queria que tivesse uma data para fazer essas faixas, essas coisas, porque tão logo vai acabar o ano de novo e não vai fazer. Então, eu gostaria que fosse antes de acabar o ano, porque vai vir as datas comemorativas, talvez o povo celebra na subida, alguma coisa. Então, se tivesse sinalização antes, eu agradeceria. Vereador Rodrigo. Senhora presidente, demais colegas vereadores, conversando com o vereador Rosemar, hoje eu e o vereador Vando da Saúde estaremos logo mais uma audiência pública na Agência Nacional de Transporte Terrestre, juntamente com o prefeito municipal, o prefeito de Alexandria Alisson, vereador Varlan, secretário de Obras Matheus Henrique, deputado federal Daniel Agrobon, deputado federal também o Adriano Baldi, discutindo juntamente com a equipe da Triunfo Concebra pertinente à questão da concessão da nossa rodovia BR-060. Nos foi informado que hoje acabaria a concessão, mas a gente quer saber isso documentado para que as medidas sejam tomadas e os nossos municípios não fiquem prejudicados. Então, logo mais a gente estará nessa audiência às 16 horas em Brasília e amanhã a gente já repassa para vocês todas as informações para que vocês repassem aos eleitores de vocês, porque as medidas têm que ser tomadas e a gente, como representante do povo, temos que correr atrás para que a gente traga resolutividade. Porque toda vez que a gente traz alguma demanda é pertinente a Triunfo e quando a gente caminha para Triunfo eles jogam que é para o Poder Executivo. Então vamos verificar quais as atribuições da nova concessão, né? E
e para onde que a gente tem que encaminhar essas demandas para que a gente tenha as resolutividades atendidas e acatadas pela concessão. São essas minhas palavras. Mais algum, Edil? Eu. Vereador Vando. Só acompanhando aí o raciocínio dos novos colegas, vereadores, eu fui abordado, procurado na porta da igreja, na saída da igreja domingo, por um senhor, cidadão de Evadiane, e questionou justamente, ele parabenizou a Câmara Municipal pelas atitudes, né, iniciativas de cobrar pelo trânsito de Evadiane e várias outras coisas que ficou esquecida ao longo de vários anos. E ele comentou sobre a sinalização de trânsito, o que anda acontecendo na Evadiane, o descaso relacionado a essas vias, o que o Rosemar acabou de falar. Placas que não indicam, placas que não se dão direito de estacionar o ir e vir. Né? E ele envolveu no acidente, estava certo, a pessoa estava errada, mas ele perdeu por causa de uma simples faixa. Nada indicava que ele estava certo. Então, fica aqui mais um reforço pedindo para que tome providência, o executivo e tome providência relacionada a essas sinalizações que, infelizmente, a Evadiane precisa de ajuda e da qual a gente estamos aí cobrando para que o prefeito olhe com bastante atenção relacionada a isso. E da agora para frente a gente não vai dar prega. Tudo aquilo que o povo trouxer para a gente vai falar aqui, vai cobrar, porque eu principalmente, eu não vim aqui para brincar de fazer política não. Eu vim aqui para dar respaldo aos eleitores de Evadiane. Mais algum, Edil, gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira discutir, determino o arquivamento de praxe e declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, 22 de novembro, no horário de praxe. Desejando meu bom dia a todos.